Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que vocês estejam bem, estejam protegidos, estejam cuidando uns dos outros. Enfim, esse período de tantos aprendizados, de tantas irritações e estresse, que eles nos sirva para darmos os próximos passos. A gente está precisando de nos energizarmos para a luta. E a luta começa aqui no Jogo de Damas. A gente está todo dia aqui pedindo para vocês. Assina o canal, divulga o canal, traz gente para o canal, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, critica a gente, vai lá nos comentários, sugira pautas, a gente está muito interessado em vocês. E, enfim, e para conversar hoje com a gente, né, hoje é dia de entrevista de Jogo de Damas, a gente trouxe uma pessoa que vai falar desse momento tão peculiar que a gente está vivendo. Eu brinco que a gente está vivendo tempos de que o rabo morde o cachorro, né? É isso que está acontecendo. A gente vê vários ex-golpistas, né, reclamando que são perseguidos, que estão sendo massacrados pela imprensa, que estão e convocando as pessoas adote um golpista, por favor. Enfim, obviamente é um momento especial, é um momento delicado e que a gente realmente deve se unir, mas a gente não, para se unir tem que ter critério e saber com quem a gente está se unindo. E hoje, para conversar com a gente aqui, a gente trouxe o Dimitri Salles. Dimitri Salles é um advogado, doutor pela PUC de São Paulo, professor, né? E ele vai falar, ele também é presidente do CONDEP, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui de São Paulo. Dimitri, saravá ao Jogo de Damas. Saravá, como vai, meu homem? Tudo bem? Como vão todos? Tudo bem. Obrigada, Dimitri, pela sua participação aqui, obrigada mesmo. E esse convite foi muito particular em relação a esse tema do rabo morder o cachorro, porque eu tinha lido uma matéria de que o deputado bolsonarista Douglas Garcia, do PSL, estaria denunciando o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos por persegui-lo. E, para mim, isso é novidade, né? Que alguém de direitos humanos esteja perseguindo um pobre indefeso deputado do PSL, que, aliás, já foi várias vezes denunciado por fake news, por estimular manifestações antidemocráticas, enfim. É o rabo mordendo o cachorro, não é não, Dimitri? É uma situação bastante diferente, vamos dizer assim, uma situação que nos causa até mesmo um certo incômodo, mas não está muito distante da velha perseguição aos movimentos sociais. No fundo, o deputado tenta me atacar atacando o CONDEP, ou melhor dizendo, atacando o CONDEP tenta me atacar. Ou seja, ele denuncia, ele faz uma representação ao Ministério Público, alegando que eu estou perseguindo por diferenças políticas e ideológicas, quando, na verdade, o CONDEP exerceu com muita serenidade a função institucional que temos, que é, ao receber denúncias de violação de direitos humanos, encaminhar para que as autoridades competentes possam apurar essas denúncias. O trabalho que nós desenvolvemos, que diz respeito ao deputado, foi de acolher duas denúncias, uma de transfobia e outra pela formação de um suposto dossiê em que nesse dossiê constam mais de 1.000 nomes de pessoas a quem são atribuídos a prática de crimes. E nós encaminhamos para que o Ministério Público pudesse apurar a elaboração desse dossiê e a prática de crimes como, por exemplo, calúnia ou atos de improbidade administrativa. A nós, do CONDEP, coube acolher a denúncia e dar o devido encaminhamento. Essa é a função do CONDEP. É isso que está na legislação que rege o CONDEP. O CONDEP tem um histórico, meu amigo, de uma grande atuação em defesa dos direitos humanos. É o único conselho no Brasil de direitos humanos criado pela Constituição do Estado, né? E ele tem uma trajetória, por exemplo, na defesa das pessoas contra a violência do Estado, na defesa do direito à memória e à verdade,
né, trata muito profundamente da questão do sistema penitenciário. Nessa nossa gestão, dado as circunstâncias que o Brasil vivia quando nós fomos eleitos para essa gestão, nós criamos uma comissão especial de violência política, violência de natureza política, em que se insere atos que tentam intimidar o exercício das liberdades cívicas, das liberdades individuais, em que se insere perseguição a lideranças políticas do movimento social, em que tenta coibir a manifestação, a liberdade de manifestação nas ruas, ou quando o Estado utiliza de uma força excessiva para poder reprimir as manifestações. Então, dentro do contexto que a gente está vivendo, que vem desde 2016, com o impeachment da presidenta Dilma, o que nós temos são atos de violência de natureza política, que não cabem numa democracia. E como a nossa função é proteger e defender a democracia, nós decidimos por criar uma comissão especial de violência política para tratar de casos que chegam até nós, que versam sobre a violência que tenta limitar as liberdades e a expressão da pluralidade política, do pluralismo político. Então, é nessa perspectiva que a gente acolheu as duas denúncias, em especial a última denúncia, que entendemos ser de natureza de violência política, e encaminhamos para que os órgãos competentes pudessem apurar. Nós encaminhamos ao Ministério Público, à própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e encaminhamos para conhecimento do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de um inquérito policial que investiga a produção e a disseminação de fake news, e encaminhamos para conhecimento também da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que tramita no Congresso Nacional para investigar os casos de fake news. Né? Então, encaminhamos porque entendemos que aquela conduta ela violava direitos humanos e incidia em práticas ilegais. Dimitri, duas observações. Uma é interessante, né? Mesma coisa que você denunciar um médico porque ele atendeu o paciente, ou de você denunciar um advogado porque ele está defendendo um acusado, né? Ou seja, você foi acusado de cumprir a sua obrigação. É muito curioso esse estado de coisas, né? Disso vir à tona, disso ser acolhido de alguma forma como uma informação nesse ambiente que a gente está de tanta agressividade, esse deputado ainda ter voz, né, ter eco, uma atitude, eu não sei nem como qualificar. Mas para me tranquilizar, eu entendo que isso está dentro de um contexto da disputa política, da disputa da narrativa. Né? Pois não. Eu até entendo isso. Eu entendo que, tudo bem, isso é político, mas isso confunde os papéis, ou seja, isso não é política, na verdade, isso faz parte do jogo antipolítico, que é embaralhar as cartas. Ninguém sabe mais quem é o que é obrigação de quem faz o quê, se é obrigação do STF, se é obrigação de quem, de que nível da justiça. Essa situação está chegando num nível que a gente não sabe mais para que servem os órgãos, né? Que nos representam, né? Que representam os interesses do cidadão. Para completar essa pergunta da tua fala, eu gostaria só de lembrar que esse deputado Douglas Garcia, Sim. Douglas Garcia, do PSL, ele foi denunciado, inclusive, gravemente, não só por vocês, mas por pessoas físicas, por expor dados. Vejam bem, ele fez uma pesquisa de pessoas que postavam coisas. Eu tenho amigos que foram incluídos na tal lista dele, acho que eram 3.000 pessoas, de pessoas que postavam coisas contra o governo. Ele expôs dados dessas pessoas numa lista que ele chama, uma lista macartista aí, qualquer que ele inventou. Isso, a princípio, é crime, não é, Dimitri? Eu não sei nem como é que se denuncia isso. Esse cara já devia estar preso. O que impede? Eu vou colocar nos termos da denúncia que nós fizemos ao Ministério Público. Né? Não cabe a gente do CONDEP dizer se houve ou não crime. Nós apenas encaminhamos a denúncia e apontamos a existência de ilícitos, como calúnia, que é atribuir a alguém fato criminoso que não é realidade,
o crime da injúria, que é ofender a honra dessas pessoas, dessas mais de 1.000 pessoas que estão na lista. Também suscitamos ao Ministério Público que apure a ocorrência de crimes virtuais. E para nós há um dado que chama muita atenção, que é a possível prática de improbidade administrativa, quando funcionários da Assembleia Legislativa e os equipamentos da Alesp são utilizados para elaborar uma lista que tem a finalidade de propagar ódio, de difundir informações falsas, de atacar a honra das pessoas. O deputado chegou a afirmar que ele não produziu o dossiê, mas lembramos que nas suas redes sociais ele solicitou que as pessoas encaminhassem os dados que foram depois o objeto do próprio dossiê e forneceu seu e-mail institucional para que esses dados fossem enviados. Então, a mim me parece que há um nítido caso de improbidade administrativa que deve ser apurado, sendo aplicadas as devidas sanções, que inclusive pode chegar à suspensão dos direitos políticos. Uhum. Ele está sendo acusado na CPI das fake news também, né? Ele está sendo denunciado, ele é um dos listados ali. E o uso da máquina virou uma festa, é uma farra, né? As pessoas viajam, né? Fogem do país com dinheiro do país, as pessoas usam o equipamento, né? O equipamento público, né? Para causar esse tumulto todo. Como é que o CONDEP se posiciona diante disso? Qual é o papel do CONDEP? Eu sei que você falou isso no começo, mas eu queria que você explicitasse como é que o CONDEP, por exemplo, como é que ele acolhe? Eu, Niobe Cunha, posso mandar fazer uma denúncia como pessoa física para o CONDEP? Como é que funciona esse? A gente recebe as denúncias das mais diferentes formas, por e-mail, telefone. Muitas vezes a pessoa vai até o CONDEP, e a gente, no sistema de plantão, na medida que a pessoa chega, imediatamente ela é atendida. A estrutura nossa é muito pequena. Nós temos uma funcionária de carreira, que é uma executiva pública, e uma secretária executiva. São as duas pessoas que atuam no trabalho cotidiano do CONDEP. Além disso, nós temos os conselheiros, que exercem a sua função de forma gratuita. Qualquer forma de chegada da denúncia, ou mesmo quando a gente tem notícia de uma denúncia por meio da imprensa, a gente acolhe essa denúncia e dá o devido encaminhamento. Em alguns casos, a gente consegue um processo de mediação de conflito. É raro, mas nós conseguimos. Mas, no mais das vezes, a gente encaminha para o Ministério Público. A Defensoria Pública é uma grande parceira do CONDEP. Então, a gente dialoga, por exemplo, com o próprio Tribunal de Justiça. Também temos diálogo com a Assembleia Legislativa para que possa acompanhar, os parlamentares possam, no exercício da sua função parlamentar, acompanhar violações de direitos humanos. Então, nós tivemos um grave problema, né, na última gestão. O conselheiro que foi eleito vice-presidente, ele se envolveu com o crime organizado. E ele foi preso, os computadores do CONDEP foram levados para averiguação, para ser feita perícia, e isso nos trouxe um dano muito grande à imagem do Conselho. Foi um período muito difícil na nossa gestão. Eu era suplente, eu tinha sido eleito suplente no CONDEP, mas nós tivemos como uma meta mostrar que aquele ato daquele conselheiro ele tinha sido um ato isolado. E lutamos para provar que o Conselho não tinha envolvimento com o crime organizado. Então, só para você ter uma ideia, foi aberta uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar todos os conselheiros do CONDEP. Nós somos objetos de investigação. E o resultado da CPI apontou que não havia envolvimento de nenhum conselheiro do CONDEP, exceto aquele que já estava preso e que, no ato da sua prisão, foi afastado do CONDEP. O Conselho cassou o seu mandato. Inclusive, o relatório ele atestou a importância, a relevância do trabalho do CONDEP. Então, naquele período, foi um período de muito esforço para proteger, para preservar o CONDEP. Na gestão seguinte, eu tive a felicidade de ser eleito presidente do Conselho. E, para mim, essa era uma situação que já estava superada. Nós somos investigados pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, nós somos alvos de uma CPI, e todas as conclusões apontaram de que o CONDEP estava salvo da atuação do crime organizado e que o ato do conselheiro tinha sido um ato isolado. A partir daí, o nosso compromisso foi
Está sedimentada a ideia do CONDEP como uma entidade importante e necessária. Nós vamos tocar a proteção aos direitos humanos. E fizemos disso um grande compromisso nessa nossa gestão, ampliando, inclusive, as redes de diálogo. Dialogando com a Assembleia Legislativa, dialogando com o Ministério Público, dialogando profundamente com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e buscando cada vez mais aprofundar o diálogo com os movimentos sociais. Nós atuamos de diversas frentes. Só para você ter uma ideia, hoje pela manhã, a gente estava em uma reunião sobre violência e letalidade policial. Cerca de 30 entidades debatendo como enfrentar o aumento da violência e da letalidade policial em plena pandemia. Na semana passada, nós tivemos uma audiência com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para tratar dos despejos forçados durante a pandemia. São as ordens de desapropriação, que resultam em ações de muita violência para despejar as pessoas dos imóveis que estão morando. Então, nós tivemos uma conversa com o Tribunal de Justiça, retornaremos amanhã uma outra conversa com o Tribunal de Justiça para poder verificar quais as medidas que o Tribunal adotou para que a gente suspenda, nesse período de quarentena, os despejos forçados, para que as pessoas que já vivem em situação de insalubridade, que vivem ocupados em locais precários, possam minimamente permanecer nesses locais enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. Essa é uma situação que diz respeito diretamente à dignidade dessas pessoas. Então, a nossa atuação é muito ampla. E também, eu gostaria de frisar, porque a gente é acusado de só defender bandido e tal, nós recebemos também denúncias de policiais militares. Nós também acompanhamos casos envolvendo violação de direitos humanos de policiais militares. Um outro órgão que é muito parceiro nosso é a Ouvidoria da Polícia, do Estado de São Paulo. Tem uma atuação voltada a acompanhar os casos de violação de direitos humanos praticados pelos agentes da segurança pública. Então, o CONDEP tem uma atuação ampla. E, nesse momento, na nossa gestão, nosso compromisso não é voltar ao passado e dizer, temos que nos defender. Nosso compromisso é aumentar a defesa dos direitos humanos, olhar para as violações, no que chamamos de violência política, que essas sim ferem radicalmente a democracia brasileira. As violações de natureza política, sim, são pressupostos à consolidação de um Estado autoritário, de um Estado ditatorial. Então, eu tenho muita clareza que a nossa atuação no CONDEP também se volta à radical proteção à democracia brasileira. E é nessa perspectiva que a gente recebe muita demanda, além do que nós conseguimos suportar, porque a nossa estrutura é muito pequena. E também acolhemos denúncias que são encaminhadas pela imprensa. Os jornalistas são parceiros nossos, estão a todo tempo encaminhando denúncias para que a gente possa apurar. Dmitry, queria entender essa questão da violência policial, né? Acabou, obviamente isso se espalha pelo Brasil, mas São Paulo tem sido um foco de denúncias constantes, cada vez mais violentas. E, enfim, a gente entrevistou um policial antifascismo, né? O Pedro Tchê, na semana passada, na última entrevista. E ele tem uma fala muito interessante, que quando eu perguntei por que os policiais, né, os policiais tinham acabado de anunciar que eles, entre o Dória e o Bolsonaro, eles ficam com o Bolsonaro, né, nessa briga entre Dória e Bolsonaro. E eu perguntei para ele por que isso ocorria. E ele falou de uma forma muito óbvia e clara de que, Niobe, se uma pessoa fala, vem cá que eu te dou guarita, vem cá que você pode fazer o que você quiser, vem cá que eu vou te promover, eu vou te dar... Enfim, pode até nem fazer em atos, mas a fala é essa, obviamente que eles vão apoiar, né, o fulano lá. Queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa experiência e outra experiência que também eu acho muito importante do CONDEP, que é nas atividades carcerárias, né? Olha, a violência policial está ligada a uma cultura de violência do Estado. O Estado brasileiro é muito violento. Toda vez que a cidadania, que a população questionou o Estado, de forma a modificar os rumos
de como se governa o Estado, a reação sempre foi com muita violência. Nós somos uma sociedade, inclusive, pautada, a nossa formação, por muita violência institucional. E a polícia reflete isso. A polícia é reflexo dos conceitos ainda racistas que estão na base da nossa formação. Então, a polícia ela é muito violenta e, nesse momento, ela encontra espaço em discursos de governantes que afirmam o dever de ser violenta. Discursos que dizem, no meu governo vai mirar na cabecinha e vai atirar. Ou, se um policial matar alguém, eu vou pagar com o meu próprio bolso, do dinheiro do meu próprio bolso, o melhor advogado para livrar este policial. Estas falas são falas que estimulam a violência policial. E tem como vítima direta as populações periféricas e negras, em especial a população jovem das periferias, jovem negra das periferias, por exemplo, de São Paulo. Essa é uma realidade que assusta muito a gente e que tem crescido, né? Inclusive nos causa estranheza, porque em alguns casos, especialmente o caso de Paraisópolis e o caso do menino Lucas em Santo André, houve uma mudança da forma como os agentes de segurança atuaram, dificultando a apuração e a responsabilização pelas mortes destes casos. Ou seja, você tem governantes que estimulam a violência policial, uma mudança na forma de atuação da polícia e a perpetuação da impunidade. Nessa perspectiva, Niobe, a gente, quando recebe casos de violência policial, a gente tem apostado muito no fortalecimento da Corregedoria da Polícia Militar. Sabemos que a Corregedoria também é pautada, muitas vezes, pelo corporativismo, mas é um órgão que tem conseguido dar alguma resposta a policiais que agem fora da lei. São o número de policiais comparado com o universo dos policiais de São Paulo é um número bem reduzido, mas são esses policiais que resultam nas suas atuações por violar a dignidade das pessoas. Então, semana passada a gente acompanhou um caso de 8 policiais torturando uma pessoa completamente desarmada, já estava rendida, havia ali um requinte de crueldade demasiado e inaceitável sob qualquer aspecto. Tanto que a justiça decretou a prisão desses 8 policiais pela prática de tortura. O que a gente tem percebido, e aí quando a gente recebe a denúncia, a gente encaminha para os órgãos, Corregedoria, Ouvidoria da Polícia, e também para o próprio gabinete da Secretaria de Segurança Pública, para que tome conhecimento, tome alguma posição. No nosso entendimento, Niobe, a violência policial está muito ligada à opção política do governante. Por exemplo, não se faz uma revisão dos protocolos de violência sobre a atuação policial. Esses protocolos são mantidos em sigilo. Por que a sociedade não pode ter acesso aos protocolos? Qual a dificuldade de poder dialogar em torno desses protocolos? Nós vamos ter aí uma situação aqui, de um lado o governante apoia, do outro lado a estrutura montada impede que a gente avance nas questões de direitos humanos. E aí a gente vê aumentar a violência e a letalidade policial no estado de São Paulo, restando aos militantes, a quem atua com a defesa dos direitos humanos, a luta para que os casos não fiquem impunes e possam ser devidamente apurados e aqueles que efetivamente tenham comprometido a sua atuação com a prática de crimes sejam punidos. Esse é um aspecto. O outro aspecto diz respeito ao sistema penitenciário. Eis aí um local de profunda violação de direitos humanos. Profunda violação. Desde o começo da gestão Dória, nós do CONDEP não mais podemos ingressar no sistema penitenciário sem que peça prévia autorização. A lei do CONDEP autoriza que a gente faça vistorias nos órgãos, nas unidades penitenciárias, mas desde a chegada do governo Dória, toda vez que a gente vai a uma unidade penitenciária sem avisar, e não faz mesmo sentido comunicar quando você tem um caso, por exemplo, de tortura, você vai apagar as marcas da tortura, você vai transferir o preso, se a gente comunica. Não faz sentido comunicar. Mas se a gente chega sem comunicar, nós não somos autorizados a ingressar no sistema penitenciário. As denúncias são as velhas denúncias quanto à alimentação, a falta de higiene, as práticas de tortura, a atuação do GI, que é o Grupo de Intervenção Rápida, que não respeita nenhum direito humano. Então nós temos aí um sistema que permanece permeado por violação a direitos humanos. Recebemos inúmeras denúncias
Se a gente for fazer um gráfico, o sistema penitenciário é aquele que mais tem denúncias de violação de direitos humanos recebidas pelo CONDEP, e temos tentado dialogar com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria da Administração Penitenciária, desculpa, sobre como superar esses dilemas. Um exemplo é a questão da pandemia no sistema penitenciário. Logo que começou a pandemia, ainda no mês de março, nós encaminhamos ofício à Secretaria da Administração Penitenciária com algumas recomendações para garantir saúde, a preservação da saúde e higiene, para garantir que a pandemia, que o Covid não se alastre dentro do sistema penitenciário. Recomendamos a suspensão das visitas, embora saibamos que é uma medida muito dura, mas era uma medida necessária, e estamos tentando manter aí diálogos com a Secretaria da Administração Penitenciária. Por exemplo, uma das medidas que nós recomendamos foi o aumento do número de alimentação, para que fortalecesse o sistema imunológico das pessoas que estão presas. Recomendamos o aumento do tempo do banho de sol, para que elas fiquem menos aglomeradas nas celas. Na semana passada, encaminhamos uma sugestão que veio de mais de 2 dezenas de e-mails que recomendavam, que solicitavam o aumento do peso do jumbo. O jumbo é o material que cada família pode enviar para a pessoa que está presa. Aí entra vestimenta, material de higiene pessoal, alimentação, tudo isso compõe o jumbo. Atualmente é possível mandar até 10 quilos. Nós solicitamos que fosse autorizado o envio de até 12 quilos de produtos dentro do jumbo, até para que possa haver um aumento do material de higiene pessoal para essas pessoas, já que a pandemia, uma das formas de combater o coronavírus é melhorando ou aprimorando a nossa forma de higiene pessoal. Dmitry, a gente sabe que o sistema carcerário realmente no Brasil é absolutamente inqualificável, né? É inqualificável toda a política carcerária no Brasil. Muitos políticos batem na mesa que precisa se discutir, e isso não anda, isso não caminha, e quando caminha por caminhos bastante tortos, né? Por essa questão muito mais conservadora, né? De proibição, enfim, de inibir. Como é que está essa discussão carcerária? Me veio à cabeça as constantes ações que acontecem, principalmente no norte do Brasil, no Nordeste, Maranhão, Amazônia, né, Belém, no Pará, assim, geralmente acontece catástrofes, né, carcerárias, né, um Carandiru por mês, praticamente. Então, queria saber como é que está essa discussão em nível nacional. A gente acompanha, pela atuação do CONDEP, como é o Conselho Estadual, a gente foca muito a atuação aqui no estado de São Paulo. Mas o estado de São Paulo, as outras unidades penitenciárias dos outros estados não se diferem da situação de São Paulo, né? Há uma ideia de que as prisões devem ser depósitos de pessoas que não têm direito, que não têm dignidade, e, portanto, não há uma preservação à dignidade desses sujeitos que estão lá sob a custódia do Estado. O caso das penitenciárias é uma situação grave, crítica, e parece que neste governo do Bolsonaro a situação não é levada a sério. Veja você, foi emitido uma portaria, um documento emanado do Conselho Nacional de Assuntos Penitenciários do Ministério da Justiça para tratar da questão da Covid-19 no sistema penitenciário. E, pasmem, uma das recomendações dizia que era preciso manter as pessoas afastadas pelo menos 1,5 metro de cada um. Nós estamos falando de sistemas superlotados, sabe? Parece brincadeira. De que local que essas pessoas estão falando? De que penitenciária eles estão olhando para dizer, olha, vamos manter afastado aí 1,5 metro cada preso. A gente está falando de celas que cabem 20 pessoas e que tem 60 pessoas. Essa é a situação do sistema penitenciário no Brasil, que é acompanhado de uma perspectiva de aumento da população carcerária, da política do encarceramento, como se isso resolvesse os problemas de segurança pública. E não resolve. As questões de segurança pública elas estão entreladas com outras questões, como, por exemplo, questões
de educação, de trabalho, questões sociais, ou questões de infraestrutura urbana, por exemplo. Então, nós temos aí um emaranhado de coisas que envolvem a questão da segurança pública e que não se resolve só tirando o sujeito indesejável do espaço da convivência comum. Então, por tudo isso, eu posso afirmar, embora não acompanhe de perto os outros estados, mas eu posso afirmar que não deva ser diferente do que se vive em São Paulo. Um sistema que não reeduca, permeado por violação de direitos humanos, permeado por uma opção política do Estado em tirar a dignidade, eu ia inventar o termo que não existe, desdignificar, mas enfim, em tirar a dignidade dessas pessoas. Isso cai no conceito de direitos humanos, né? Porque muito se difundiu, principalmente naquela panela fervendo pré-golpe, né, da Dilma, contra a Dilma, que direitos humanos para humanos direitos. Para quem são os direitos humanos, Dimitri, para a gente finalizar o programa? Minha amiga, os direitos humanos são para todas as pessoas. A condição para se ter direito é ser pessoa humana. Mesmo aquele que comete o crime mais bárbaro, ele tem o direito, por exemplo, a um julgamento justo, em que seja aplicada a devida pena, para que possa tentar tanto punir a sua conduta quanto ressocializar. Eu costumo dizer sempre, os direitos humanos são um projeto da humanidade, que nasce dos nossos desejos humanos. É um projeto pensado pela humanidade, para a própria humanidade e para gerações futuras. Os direitos humanos nascem dos nossos desejos, de como eu quero viver, tanto individualmente, singularmente, a partir das minhas subjetividades, e aí entra a livre orientação sexual, a livre identidade de gênero, a forma como eu vou dispor do meu corpo, há mesmo projeto de uma convivência coletiva, quais os pactos que nós fazemos em sociedade, para que nós possamos viver, ainda que não em harmonia, porque somos diferentes e podemos ter conflitos, mas que dentro do conflito a nossa dignidade esteja resguardada. E eu não digo do conflito da força física, da agressão, eu digo do conflito das ideias, do conflito das diferenças humanas. Os direitos humanos é este pacto, este projeto, que faz com que nós possamos pensarmos de forma digna e projetarmos num futuro também de forma digna. Nessa perspectiva, toda pessoa tem direito a ter direitos humanos. E a violação do direito humano de uma dessas pessoas viola todos os direitos humanos. É uma relação em que há uma sincronicidade em torno de um projeto civilizatório que tem como alvo a proteção ou a emancipação, melhor dizendo, da pessoa humana. Isso numa perspectiva bem antropológica, né, de olhar os direitos humanos como direito da pessoa humana. Mas a gente também pode entender os direitos humanos numa integração com outros seres vivos. Tanto os direitos humanos são um projeto, um pacto civilizatório de preservação de toda a vida e da pessoa humana. Dito isso, eu também fico a pensar que esse período da quarentena pode nos ajudar a repensar os nossos pactos civilizatórios, a repensar como nós encaramos a diferença humana, como nós encaramos o outro, como nós, enquanto sociedade, podemos repensar a forma como estruturamos os mecanismos, não nem tanto os mecanismos, como estruturamos a nossa forma de conviver em sociedade. Gente, esse foi o Jogo de Damas com Dimitri Salles, advogado, professor doutor da PUC, presidente do Conselho do CONDEP, né, do Conselho de Direitos Humanos aqui de São Paulo. Queria te agradecer imensamente, dar um grande saravá a você, Dimitri. Esse tema nos é muito caro ao Jogo de Damas. A gente está há quase 3 anos com esse discurso. E eu queria dizer que, enquanto você estava falando sobre direitos humanos, o que a gente, eu pensei muito na pandemia. Essa coisa de eu me proteger, de eu usar máscara para eu não transmitir para o outro, do outro usar máscara para não me transmitir, que isso seria realmente eu sempre falo isso no programa,
é um aprendizado de convívio, de novo convívio, que a hora que a gente tirar as máscaras, né, não precisar mais usar, quem sabe um dia, que isso nos sirva, que a gente continue mantendo a mesma postura. Não deixa de dar like, de assinar o canal, de divulgar o canal nos seus grupos, chama as pessoas. A gente precisa muito de vocês aqui para aumentar essa discussão, para trazer mais pessoas como o Dimitri aqui. Enfim, a gente precisa dar voz a quem tem voz. Saravá. Saravá, um grande abraço a todas e a todos. Muito obrigado. Sigo junto com vocês. Saravá.